Em poucas vezes na minha vida, rapaziada, eu vi uma submissão, um time apático, um time que aceita ser freguês do outro, assim, como o São Paulo virou freguês do Palmeiras. O que eu quero dizer com isso? Já são 12 jogos, rapaziada, que o São Paulo não vence o Palmeiras. E vão ficar mais outros 12, mais outros 20, mais outros 50 jogos sem vencer, porque esse time não tem vontade de vencer clássico. Esse time não tem vontade de ficar na primeira posição do Campeonato Brasileiro. O jogo que fizemos contra o Atlético Mineiro, que São Paulo se tornou outro freguês, né? Pro Atlético Mineiro. E tem torcedor que vem aqui encher o saco. Falar que nós somos oportunistas. Que os nossos canais são oportunistas. A gente assiste um jogo como esse, como foi esse jogo do São Paulo hoje contra o Palmeiras. São Paulo jogando mediante a mais de 54 mil torcedores que pagaram um absurdo no ingresso para passar vergonha. Mais de 54 mil torcedores passando vergonha no Morumbi. Fora nós que assistimos pela televisão. É isso que esse time faz. É isso. É isso que esse time faz com a sua torcida. É isso que esse time dá de presente pro seu torcedor. Empilhando vergonhas atrás de vergonhas. Esses caras não conseguem ver a camisa do Palmeiras. Porque vai lá e passa vergonha. Esses caras não têm vontade. Eu canso de dizer. Os caras não se indignam mais com a derrota para um rival num clássico. Os caras, tá tudo bem, acaba o jogo, tá tudo certo. Vai lá abraçar o jogador rival. Não tô dizendo pra brigar não, mas sair indignado, puto com a derrota. Não tem, irmão, não tem. Esquece Lugano, Luiz Fabiano. Esses caras assim, esquecem. Não tem mais. Aí tem torcedor que ainda vem encher o saco. Tem torcedor que vem chamar a gente de oportunista. Tudo bem, é a opinião do torcedor, não tem problema nenhum. Se esse torcedor tá satisfeito com esse elenco que tá jogando aí, com esses caras jogando, essa bola que estão jogando, tá tudo bem. Vocês acham mesmo que o São Paulo vai ser campeão do Campeonato Brasileiro jogando essa bolinha, que quando enfrenta um time um pouquinho mais organizado, peida? Né? Não tô dizendo nem do Palmeiras não, que virou rotina o São Paulo perder pro Palmeiras. Virou rotina, irmão. Virou rotina o São Paulo perder pro Palmeiras. Eu digo é quando pega um time que nem o Atlético Mineiro, que não tava bem das pernas, foi lá e perdeu. Os caras não conseguem fazer um gol nesses times, cara. Os caras não conseguem fazer um gol num time um pouquinho mais organizado, um time maior, um time grande. Aí fica fácil, irmão, um Luciano da vida se crescer contra um São Bernardo. Fica fácil se crescer pra cima de um Veloclube, de uma Ponte Preta. Sabe? Fica fácil vencer uma Chapecoense. Fica fácil vencer o Bragantino, que não tá vencendo ninguém nessa temporada. Fica fácil, irmão. Eu quero ver decidir clássicos grandes. Com 6 minutos de jogo, São Paulo tomou o gol do John Arias. Por quê? Porque não tem marcação, um time totalmente desorganizado. Os caras saíram em liberdade pelo lado esquerdo do São Paulo. Aliás, pelo lado direito, em cima do Lucas Ramon, que, diga-se de passagem, não fez uma boa partida. Aliás, o time de São Paulo não jogou bosta nenhuma. Dá um drible pra dentro e chuta. O goleiro do São Paulo, que muitas das vezes faz umas defesas aí e tal, que salva o São Paulo, hoje não conseguiu fazer uma defesa, pelo menos pra tentar garantir um empate, jogando dentro de casa. Então, assim, rapaziada, se tem torcedor que tá satisfeito com o que tá acontecendo hoje dentro do São Paulo, parabéns pra você. Parabéns. Se vocês acham que o São Paulo está bem na competição, parabéns. Começou bem. Já são 2 derrotas. Em 2 jogos, 2 derrotas. Cara, é inacreditável ver a passividade desse time quando joga com times de topo de tabela. É inacreditável. Ah, venceu o Flamengo. Beleza, e por que não fez isso hoje? Por que não deu gás? Por que não virou o jogo? Por que não fez isso contra o Atlético Mineiro fora de casa? Time que quer ser campeão não perde jogos como perdeu pro Atlético Mineiro. Pelo menos um empate fora de casa, mesmo assim não conseguiu. Jogando dentro de casa é obrigação vencer todo mundo, eu digo isso aqui. Perdeu pro Palmeiras. Ah, cara, é inacreditável, inacreditável. O time todo bagunçado, sabe? Ali no segundo tempo. Porque o primeiro tempo, rapaziada, foi um lixo total. O Palmeiras perdeu a chance de sair vencendo no primeiro tempo. No mínimo ali de pelo menos uns 2-3-0. Perderam algumas oportunidades, porque o São Paulo estava com a bola, o Palmeiras deixou o São Paulo ficar com a bola. E marcando muito bem o São Paulo, porque o São Paulo não criou absolutamente nada. E na transmissão, o comentarista falou um negócio engraçado.
quando acabou o jogo. O São Paulo pobre de ideias, pobre, um time pobre de ideias. Jogadores acéfalos, burros, ridículos. Essa é a realidade, rapaziada. Essa é a realidade. Mais um clássico perdido. Então, o Palmeiras deixou o São Paulo no primeiro tempo ficar com a bola e marcando muito bem. E toda vez que roubava a bola e saía em contra-ataque, era perigoso. Porque pegava a defesa totalmente desprevenida e os caras tem um ataque qualificado, essa aqui é a realidade, e perderam a oportunidade de sair vencendo no primeiro tempo, pelo menos de uns 2-3-0. No segundo tempo continua a mesma coisa. O Palmeiras deixou o São Paulo ficar com a bola praticamente o jogo todo. O São Paulo teve 1 milhão de posse de bola. Mas ridículos, jogadores burros que não pensam. Toda hora toquinho pro lado. Os caras errando passe, cara. Só pra vocês terem uma ideia. Chegou um momento do jogo que o Sabino e o Arboleda estavam armando o jogo. São Paulo tentando, porque o São Paulo não conseguiu jogar pelo meio. São Paulo tentando jogar pelas pontas. Cruzamento, chuveirinho toda hora dentro da área na mão do goleiro de 3 metros de altura. 10 escanteios pro São Paulo no jogo, toda hora jogando a bola na mão do goleiro do Palmeiras. E quando não ia pro goleiro, era na primeira trave, um escanteio ridículo. Que nem escanteio esses caras sabem bater, mano. Cara, é desesperador ver o São Paulo jogar. É desesperador. Contra times pequenos, não adianta virar um leão. Não adianta. Se você quer ser campeão, você tem que enfrentar um Palmeiras. Frente a igual fez contra o Flamengo. Por que não continuou a mesma pegada? Contra o Grêmio, jogou bem. Aí contra o Atlético Mineiro já foi uma merda. Contra o Palmeiras já foi uma merda. Mas você sabe por quê, rapaziada? Porque esse time do São Paulo e sua diretoria, eles são ridículos. O problema era o Crespo? Mandaram o Crespo embora. O Roger chegou aí, fez 2 partidas mais ou menos, venceu. E agora? Já perdeu 2. O Roger Machado tem culpa? Não tem culpa, porque todo mundo sabe que ele é um técnico super limitado, ele é um treinador perdedor, fracassado em sua carreira, o seu currículo mostra isso, mas a culpa não é dele. A culpa foi quem contratou ele. A culpa é do amigo dele, do Rui Costa. A culpa é do paneleiro sem vergonha do Rafinha, que foi pedir permissão pros caras para contratar o Roger Machado. A culpa é do pau mandado, da marionete, do presidente do São Paulo, seu Harimaci Júnior, que não apita nada, rapaziada. Outra coisa, esse jogo contra o Palmeiras começou já uma semana e meia atrás. Com declarações do lado do Palmeiras, o São Paulo dando uma declaração aqui, o Rui Bosta fala uma coisa, porque o presidente do São Paulo não é um pau mandado, ele não fala nada, ele não apita nada. São Paulo, como a gente sempre diz aqui, não tem força de bastidor. E não seria agora que teria, né, rapaziada? E durante o jogo, o Abel Ferreira querendo apitar o jogo a todo custo. Por quê? Uma coisa que o Barolo fala e eu concordo, porque o Abel Ferreira entendeu como funciona o futebol brasileiro. É aquele ditado, quem não chora não mama, rapaziada. O Abel Ferreira, ele é chorão? Ele é chorão. Ele é chorão, mas ele começa a botar pressão na arbitragem pro jogo, é antes do jogo. Ele entende isso, ele sabe como é que funciona um clássico aqui no Brasil, ele sabe como funciona. E o São Paulo perdeu essa malícia ao longo dos anos. Por quê? Porque destruíram o São Paulo. Olha o São Paulo em páginas policiais, agora tem uma quadrilha dentro do São Paulo, foi noticiado no G1, se eu não me engano, né? Que agora tem gente realmente já se comprovando que, cara, tava lesando o São Paulo. A gente tem diretores, aliás, a gente tem dirigentes do São Paulo, gente que fazia parte da alta cúpula do São Paulo, como Douglas Schwartzman e Mara Casares, que ainda estão lá. Não sei por que não meteram o pé na bunda dessas pessoas. Por que o Rui Costa ainda é executivo de futebol de São Paulo? É um dos piores. Vou voltar a dizer, a culpa não é do Roger Machado. A gente sabe que ele é um treinador fraco, ruim. A culpa é de quem contratou. Essas 3 pessoas que eu citei aqui, ó, Rui Costa, Rafinha e o Harimaci Júnior, são os responsáveis por essa situação. Aí falaram, não, vamos mandar o Crespo embora, deram os motivos dele lá, porque foi uma sacanagem que fizeram com o Crespo, mas tudo bem, vamos mandar, mandou embora o Crespo. Por quê? Porque diziam que o Crespo, um dos motivos, né, que o Crespo tem um discurso derrotista, não pode pensar dessa maneira, saiu falando, deu entrevista e tal, que o São Paulo ia demorar a se reestruturar, frente a outros rivais que têm mais dinheiro, que se organizaram. Foi mandado embora por dizer a verdade,
que muitos não gostam de ouvir. É duro, é triste, é lamentável, mas essa é a realidade. O São Paulo foi destruído ao longo desses anos, rapaziada, por essa gentalha que comandava o São Paulo. Vocês entendem a situação do São Paulo? O Luiz Gustavo foi mandado embora porque falou demais. O Crespo foi mandado embora porque falou demais. Falaram que ele tinha discurso derrotista. Não, o campeonato do São Paulo, durante essa temporada 2026, é conquistar os 45 pontos, para não ficar lutando contra o rebaixamento. Foi mandado embora. Trouxeram esse treinador aí, ó, o Roger Machado. Agora que eu afirmo ainda mais, São Paulo tem que fazer de tudo para conquistar os 45 pontos logo. São Paulo tem que ficar bem posicionado no Campeonato Brasileiro, ganhar desses times medianos aí, como o São Paulo, para somar pontos. Antes da parada da Copa do Mundo, São Paulo tem que ter no mínimo 30 pontos. Porque senão as coisas vão ficar perigosíssimas. Por isso que eu não entrei naquele discurso. Eu não tem problema nenhum, a torcida gosta de zoar. Ah, segue o líder, aquela coisa toda. Mas eu finquei meus pés no chão. Eu sei, porque eu sei da capacidade desses bundas moles, desses fralda lotada, de fazer isso aí que fazem. De jogar esse futebol ridículo, pífio. Passando vergonha no seu torcedor, jogo após jogo. Não dá, rapaziada, não dá. Eu coloquei os pés no chão e ainda mais agora, o São Paulo tem que conquistar esses 45 pontos logo. O campeonato do São Paulo são os 45 pontos. O que vier é lucro, irmão. Se o São Paulo se classificar para uma Libertadores do ano que vem, é lucro. Se o São Paulo terminar em terceiro, em quarto, é lucro. É muito lucro. Porque se você for fazer uma análise fria do elenco do São Paulo, vocês vão ver que é um elenco de bom para médio. O elenco que se propõe a jogar ali como titular. Mas se você olhar para o banco, você vai falar é lixo. O banco do São Paulo é lixo. Olha os jogadores que entraram no segundo tempo. Vocês acham mesmo? Eu canso de dizer essa merda aqui. Vocês acham que nós vamos resolver jogo com Tapia? Vocês acham que nós vamos resolver jogo com Ferreirinha? Vocês acham que nós vamos resolver jogo com o André Silva, que tava dando canelada na bola, irmão? A bola tava sofrendo na mão do André Silva. Bagunçou o time todo, irmão. Bagunçou o time todo. Jogos que nem esse contra o Palmeiras, tem que jogar num 3-5-2, tem que fechar mais a casinha, sabe que é um adversário perigoso, que sai em contra-ataque rápido, que tem jogadores de velocidade rápido, tem um meio de campo qualificado. Hoje eu não vi nada que desabonasse a arbitragem, que a arbitragem do Brasil é um lixo, todo mundo sabe disso, mas eu não vi absolutamente nada que prejudicasse o São Paulo a nível do ano passado, irmão. São Paulo toma um gol, é um Deus nos acuda. Porra, nós viramos contra o Flamengo. Por que nós não podíamos ter virado contra o Palmeiras? Porque falta vontade, falta garra. A postura desses caras jogando clássico é ridículo, velho. É ridículo. É por isso que eu falo, vencemos o Flamengo. Isso dá uma impressão a nós, torcedores, que é uma coisa esporádica, que é uma coisa que vai acontecer uma vez aqui e outra daqui a 20 anos, irmão. É uma coisa que não vai acontecer sempre. É isso que dá impressão, pelo menos a mim e a muitos torcedores. É isso que passa pela nossa cabeça. Por que esses caras não continuam numa constância, com vontade, com garra para jogar um clássico? Ah, cara, é cansativo, mano. Cansativo. Eu vi muitos torcedores dizendo aqui nos grupos de WhatsApp: cansei, mano, vou largar a mão, não aguento mais ver o São Paulo perder, principalmente clássico pro Palmeiras. Não dou conta mais, mano. Tô perdendo uma noite de sábado aqui por conta desse jogo pra ver essa pouca vergonha. Pra ver esses caras, mais uma vez, se cagarem na roupa, jogando contra o Palmeiras. Eu não dou conta mais e eu vou falar o que pra esse torcedor? Porque eu sou um torcedor otário que paro aqui pra assistir 2 horas dessa merda, porque eu ainda acredito, tava aos 40 minutos do segundo tempo e acreditando que o São Paulo poderia empatar o jogo. Tava acreditando que o São Paulo ainda conseguiria virar o jogo, mesmo sem ter dado uma assistência no jogo todo praticamente, irmão. Se o São Paulo arriscar um chute. Eles não estudam o jogo, porque eu falo porque eles são acéfalos, porque eles não estudam. O goleiro do Palmeiras é um goleiro grande. E muitas das vezes, ele é atabalhoado, bola pelo alto. O São Paulo treinou, que nem na transmissão falou, o São Paulo treinou o goleiro do Palmeiras hoje. Bola aérea.
São Paulo não tem um recurso pra chutar de fora da área, não consegue chutar uma bola rasteira, não consegue chutar uma bola no gol, mano. O São Paulo não consegue chutar uma bola no gol. E toda hora chuveirinho, chuveirinho, chuveirinho. Que nem os caras falaram aqui, eu concordo. Porra, parece que tá no Bumba Meu Boi, mano. Joga lá pra ver o que é que acontece e deixa. A defesa do Palmeiras, simplesmente bem postada, não deixou o São Paulo fazer porra nenhuma. Cara, eu não me conformo com essa situação, mano. Eu não me conformo. Não dá pra aceitar esse time patético perder 12 jogos seguidos pro Palmeiras. Ah, tiozão, mas o Palmeiras é um time bem montado, estruturado. Tá, beleza, pô, mas que vergonha. Os caras têm que ter vergonha na cara, mano. Falar, não, chega, parou, chega, vamos vencer esse jogo hoje. Nem isso, mano. Nem isso. Porque são fralda cheia. São medrosos, cagões. Se joga dentro de casa com mais de 54 mil torcedores no estádio e perde um jogo desse, é porque não tem vergonha mais, mano. Não tem vergonha na cara. Esses caras não tem vergonha mais na cara. Não tem vergonha, não se indigna, não fica puto com a derrota. E sabe qual que é, mano? Esse aí é o máximo que o São Paulo pode demonstrar, mano. É o máximo. Quando você vê Arboleda e Sabino tentando fazer chuveiro, tentando fazer uma ligação pro contra-ataque, você vê, pô, acabou o time, mano. O time errando passe de 1 metro, o time errando saída de bola. Quando a bola vai pra defesa, mano, que tem uma saída de bola, cara, inacreditável, velho. Eu quero comentar um lance com vocês que, cara, sem clubismo nenhum, na moral. Eu odeio o Abel Ferreira, eu não gosto dele, eu acho ele um treinador chato, mas como eu disse, ele entendeu como que funciona o futebol brasileiro. Se você não for chato, você não conquista as coisas. Ele entendeu isso no futebol brasileiro. Vocês viram no finalzinho do primeiro tempo? O goleiro deles tentando fazer uma cerinha lá. Você viu o que ele falou pro goleiro deles? Ficou puto, ele não quer saber disso. Inclusive, ele reclamou com o treinador de goleiros que tava lá. Eu não quero saber disso no time. Focou lá, mostrou, a câmera mostrou. Não quero saber disso. A bola vai pro nosso goleiro, nós estamos perdendo o jogo. A bola vai pro Rafael, o Rafael fica segurando a bola, mano. Vocês já prestaram atenção nisso? O Rafael fica segurando a bola. Ele segura a bola ali e fica esperando, não sei o quê. E muitas das vezes o São Paulo perdendo o jogo ou empatando. Ele tentando segurar a bola, matar o tempo pra quê, gente? Essa é a diferença, cara. Essa é a diferença. Que tem um time que tem um treinador que cobra, que tem um treinador que manda no elenco. Não é o elenco que manda no treinador, é o treinador que manda no elenco. Essa é a diferença. Tudo errado dentro do São Paulo, irmão. Tudo errado dentro do São Paulo Futebol Clube. Esse time de sem vergonha, se não mudar a postura, se não mudar a mentalidade, se não treinar... Cara, tem hora que eu penso assim, cara, esses caras treinam. Esses caras não conseguem fazer uma tabela, esses caras não conseguem fazer 1-2, esses caras não conseguem fazer uma jogada em profundidade, esses caras não conseguem bater um escanteio, esses caras não conseguem cruzar uma bola na área que preste. Os caras não chutam fora da área. Inacreditável. O São Paulo não tem recurso pra finalizar de fora da área. Os caras parecem que têm medo de chutar de fora da área. Os caras têm medo, não tem segurança no próprio futebol. Não tem, mano. Então como é que nós vamos vencer clássicos dessa maneira? O goleiro altão, ao invés de tentar explorar o chute de fora da área, tentar chutar no canto. Não, é chuveirada pra um goleiro de 3 metros de altura. Chuveirada toda hora a bola na área. Meu Deus, não vai dar, mano. Não vai dar. E não deu, mano. Não deu. Substituições meio que no desespero, que não deu porra nenhuma. Cara, a gente vê, Ferreirinha não tem nível pra jogar no São Paulo, o André Silva não tem nível pra jogar no São Paulo, o Tapia muito menos. Meu Deus, esse Tapia é ridículo, gente. O Luciano, o que o Luciano fez no jogo hoje? Absolutamente nada. O que o Caleri fez no jogo hoje? Absolutamente nada. Mas o Caleri tem crédito, porque o Caleri é o artilheiro da temporada do São Paulo. E ele é um jogador que, se der a bola no pé dele, se o cruzamento for bem feito, ele foi pra dentro do gol. O que o Luciano fez? Gente, a gente fala aqui, não é pegando no pé do Luciano. O Luciano, ele, em jogo grande, ele some, rapaziada. Ele some. Ele some. Ele não é um jogador decisivo. Para muitos que gostam dele, lamenta, ele não é um jogador decisivo. E nunca vai ser, rapaziada. Ele nem é um 10. Como eu costumo dizer, ele é um 10 de mentira. Então é isso aí, rapaziada. Mais uma derrota pro time do Palmeiras. Lamentavelmente, ridiculamente, mais uma derrota pro time do Palmeiras. São 12 jogos sem vencer o Palmeiras. O Palmeiras agora é líder da competição, com 19 pontos. São Paulo fica com os mesmos 16 do Fluminense, que venceu o Atlético Mineiro.
O Fluminense venceu o Atlético Mineiro, uma coisa que o São Paulo não conseguiu fazer, né? E é isso aí, pé no chão, vamos rumo aos 45 pontos. Essa é a realidade, rapaziada. Se você não concorda comigo, eu lamento te dizer, essa é a realidade do São Paulo hoje. Títulos, pode demorar mais alguns anos para vir, rapaziada. Pode demorar mais alguns anos. Se o São Paulo não começar a se reestruturar de agora, vai demorar muitos anos. Pô, queria muito, pô, no início do campeonato, a gente empolgado, vamos vencer o campeonato, pô, vamos, esse time ainda vai, vamos dar um crédito. Paro aqui para assistir os jogos do São Paulo, passando vergonha junto com vocês, passando vergonha junto com mais de 54 mil que estavam no estádio hoje. Pagaram um absurdo para assistir essa pouca vergonha. Podia estar fazendo tudo de bom, podia estar pegando um cinema, podia estar numa balada, podia estar fazendo qualquer tipo de coisa, qualquer outro tipo de lazer. Não, pararam tudo para ir ver esses pipoqueiros, esses bunda mole, fralda cheia, esses pé de pantufa, perder mais uma partida pro Palmeiras. Vocês estão de parabéns, né? Estão de parabéns. Parabéns, Rui Costa, parabéns, Rafinha, parabéns, seu Rani Massi Júnior, pau mandado, parabéns, vocês estão de parabéns. Vocês trocaram um técnico médio, né? Porque o Crespo também não era o salvador da pátria, por um técnico ruim. Salientando mais uma vez, o Roger Machado tem culpa? Eu nunca vou culpar o Roger Machado. O trabalho dele é péssimo, a gente já sabia disso, mas quem contratou foi o Rui Costa, o Rafinha e o seu Macis. Foram eles. Os culpados são eles. A bronca, a cobrança tem que ir em cima desses caras. Eles são os verdadeiros culpados, beleza? Fazer o quê? Mais um final de semana que acabou pra nós, torcedor de São Paulo. Mais um final de semana, perdeu mais um clássico. Freguês, virou freguês do Palmeiras, virou freguês do Atlético Mineiro. E pra você, torcedor, que acha que tá tudo bem, parabéns pra você. Você faz parte dessa merda também. Infelizmente, é o que eu tenho pra dizer pra vocês. Beleza? Se inscreva no canal do Planalto Tricolor, deixa o like, compartilhe, hype o vídeo. Deixe seu comentário aí, deixa a sua opinião nos comentários. Se você concorda ou não, tudo bem. Não tem problema nenhum. Eu sei que vai vir torcedor aqui falar um monte de merda. Se vocês acham que eu tô falando merda, tudo bem. A opinião é de vocês. Mas eu não me conformo com esse time aí. Não é esse time que eu vi ser multicampeão, não. Beleza? Forte abraço a todos vocês. Um bom final de semana na medida do possível. Vamos nessa.